Olá, eu sou Francisco Nina do HomeGov e hoje eu vim falar um pouquinho aqui sobre teletrabalho ou home office, ou seria trabalho remoto, né? Então eu vim fazer uma diferenciação aqui dessas nomenclaturas, dessas expressões, que às vezes as pessoas acabam confundindo e fazendo, né, tratando como sinônimo, e outras vezes acabam até separando demais a coisa e fazendo várias definições sobre isso, tá bom? Mas o que é importante é o seguinte, eu aproveitei aqui a oportunidade, hoje eu vim gravar, eu estou gravando esse vídeo aqui, pedir licença para gravar aqui no escritório da minha cunhada. Minha cunhada, ela é advogada e tem um escritório de advocacia na casa dela, tá? Então é muito simples até de mostrar isso, porque ela montou um escritório na casa dela. Na verdade ela faz home office? Faz. Mas ela faz teletrabalho? Não, né? Porque ela está trabalhando em casa. Mesmo trabalhando em casa não significa que está fazendo teletrabalho. Então o que seria aí essa diferenciação, né? A pessoa pode estar fazendo home office, como ela faz, tá? Trabalha em casa, mas não está fazendo teletrabalho, ok? E por que não? O teletrabalho tem algumas definições, a CLT tem uma definição, os órgãos superiores têm definições sobre isso, né? Tem regulamentações que definem o que é teletrabalho, tá bom? Mas tenta entender da seguinte maneira, o teletrabalho é aquele que é considerado como uma alternativa ao local de trabalho, onde você pode fazer o seu trabalho de forma alternativa, de forma opcional, tá? Fora do local padrão de trabalho, ok? Então a gente toma isso como uma possível definição porque facilita pra gente, tá bom? Então é o trabalho que é realizado de forma alternativa fora do local padrão de trabalho, tá bom? No nosso caso aqui, no caso da advogada que tem um escritório em casa, ou poderia ser o contador, poderia ser quem trabalhasse em casa, tá? Tem o seu escritório ali montado para isso, ok? Tá fazendo o home office, mas aquele é o local padrão de trabalho da pessoa, então ela não está fazendo de forma alternativa não, em outro lugar, de forma opcional em outro lugar, ela está trabalhando em casa, é o local padrão, então ela não faz teletrabalho, ok? Ela faz home office, tranquilo? Então, se ela fizesse isso de forma alternativa em outro local, que seja o local padrão da empresa, seja onde for, tá? No nosso caso, nos órgãos públicos, são as sedes, são as varas do trabalho, vários fóruns, né, os anexos, o local que o órgão estabelecer. Às vezes alguns órgãos alugam espaço, alugam escritórios, alugam salas, tudo bem, aquilo ali fica sendo o local padrão de trabalho, ok? Agora, trabalhou de forma alternativa aquilo, de forma opcional, fora dali, a gente pode considerar como teletrabalho, tranquilo? Então, muito fácil, muito simples de a gente separar dessa forma. Então, pode ser que a pessoa de forma alternativa, o servidor de forma alternativa vai trabalhar em casa. Nesse caso, ele está fazendo teletrabalho e está fazendo também home office, ok? Ele está trabalhando em casa, tá? Home office seria ali essa tradução do trabalho em casa, ok? Se bem que se estende um pouquinho já mais hoje em dia, né? Nem se fala mais tanto assim, vamos dizer, em home office, está vendo uma expressão nova que é anywhere office, né? Eu trabalho em qualquer lugar, tá bom? Mas enfim, a intenção é essa. Se você está trabalhando fora do local padrão da empresa, fora do local padrão do órgão, tá? De forma alternativa, de forma opcional, aí a gente considera como teletrabalho, tá bom? E por que isso? Porque de forma alternativa, de forma opcional, né? Porque se for obrigatório você trabalhar no órgão, tá bom? Aí é que não é teletrabalho mesmo, né? Porque está trabalhando lá presencialmente, tá bom? Mas se for obrigatório você trabalhar fora do local padrão da empresa, também não é teletrabalho, tá? Porque aí você está fazendo um trabalho externo. No nosso caso, tem muitos casos de... o caso mais típico é o de oficial de justiça. Então, faz parte da atividade do oficial de justiça trabalhar fora do local padrão, tá? Do órgão ali, da sede, do fórum, ou de onde seja, tá bom? Então, é característica, faz parte da atividade deles esse trabalho fora. Tem que ser fora, tá? Então, é um trabalho considerado como trabalho externo, não como teletrabalho, ok? Então, tem essa diferenciação aí, tá? Só para deixar mais claro. Agora, para quem trabalha de maneira opcional, só opta por trabalhar fora do local padrão, então, teletrabalho para isso, tá bom? Agora, e trabalho remoto, teletrabalho e trabalho remoto, como é que a gente diferencia isso? Tá? Na administração pública a gente usa mais, tá bom? Mais comumente a expressão teletrabalho, mas também tem algumas definições para trabalho remoto. Eu estava conversando com o pessoal do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, da 9ª região de Curitiba, né? E aí a juíza lá, doutora Ana Maria São João,
uma pessoa espetacular, conversando comigo por telefone. Ela falou assim: Francisco, a gente estava querendo conversar com você, para você fazer aqui uma palestra para a gente, falar sobre teletrabalho. Eu falei: ah, que legal e tal. Ela falou assim: e por que vai ter outra pessoa que vai vir falar sobre trabalho remoto? Eu falei: eita ferra, agora, né? Agora complicou para mim. Porque imagina, né? Olha a minha situação. Eu indo, né, sendo convidado para falar sobre teletrabalho como um especialista, como um expert ali sobre o assunto, não sabia bem a diferença entre teletrabalho e trabalho remoto ali naquele momento. Eu falei: ué, para mim eu não vejo diferença, tá? Mas no desenrolar da conversa eu consegui entender, e o que o Tribunal Regional do Trabalho faz lá, o Tribunal Regional da 9ª Região, tá, de Curitiba, eles fizeram um negócio espetacular. Eles regulamentaram e fizeram uma definição para o que é o trabalho remoto, tá? Então realmente eles tinham essa diferenciação. Uma coisa era teletrabalho e uma outra coisa era trabalho remoto, tá? Uma outra forma de trabalho, um outro modelo de trabalho. Como que era esse modelo de trabalho que eles chamavam de trabalho remoto para eles lá? Lá eles chamavam de... era aquele trabalho que as pessoas, os servidores, ocupavam algum local, né, de trabalho relacionado ao tribunal. Então no Tribunal Regional do Trabalho você tem a sede do tribunal, né? E você tem também, na primeira instância, as varas do trabalho, né? Então o servidor, mesmo sendo do TRT, trabalhando lotado no tribunal, trabalhando por alguma unidade do tribunal, ele poderia, nesse caso, fazendo trabalho remoto, ir lá exercer a atividade dele numa vara do trabalho, tá? Que fosse mais próximo da casa dele ou algum outro lugar assim, tá bom? De preferência dele. Então eles regulamentaram isso, era como se fosse, eu até brinquei, né? Como se vocês fizerem aí cada vara do trabalho, cada sede do órgão aí, né? Cada local, como se fosse um coworking, né? Então as pessoas vão lá, os servidores daquela, né, daquela lotação, daquele tribunal, poderiam trabalhar em qualquer lugar desses aqui, tá? Então um negócio muito legal, muito inteligente, porque as pessoas não precisavam se deslocar tão longe, pessoas com dificuldade de lotação em lugares mais distantes, tá? Então a pessoa trabalhava fazendo uma produtividade, tá? Fazendo um trabalho para uma vara que seja lá longe, ok? Distante da casa dela, tá? No interior, por exemplo, mas ela faz isso da capital, ok? Então foi uma solução que eles encontraram para aumentar a produtividade, aumentar, né, a lotação até nos outros lugares, lugares mais distantes. Então, uma solução muito inteligente. Mas qual era a diferença? É porque esse trabalho remoto para eles lá, eles faziam com controle de horário, tá? Com controle de jornada, controle de expediente por horário, tá? Então, também tinha essa diferenciação para fins de teletrabalho, ok? Então, teletrabalho para eles era aquele trabalho que era realizado de forma alternativa, opcional, fora do local padrão do órgão, ok? Seja fosse no tribunal, seja na vara do trabalho, ok? A pessoa trabalhava em casa, trabalhava no coworking, trabalhava num café, em qualquer outro local, e café tem muito lá em Curitiba, né? Coisa boa. Então, e aí eles poderiam trabalhar isso e estariam fazendo teletrabalho, sem controle de jornada por horário, ok? E sim por produtividade. E poderiam fazer o trabalho remoto, esse sim com controle de horário, tá? Em qualquer local, como se fosse uma sede, tá? E filiais ali, vamos dizer assim, do tribunal, tá bom? Em vários trabalhos, em outros locais do próprio tribunal, ok? Então eles tinham essa diferenciação. E o legal é porque, assim, o importante é ter essa definição, saber do que está falando, tá? Eu fui fazer uma reunião no STF uma vez, eles me convidaram lá para a gente conversar um pouco, para ver se faria uma capacitação lá para eles. E aí lá no STF, a gente conversando, uma mesa assim, estava cheia, né, de pessoas, tinha gente da área de pessoas, da área de estratégia, e eles são muito organizados, muito evoluídos com relação a essa matéria. E a gente conversando, eles falaram assim: Francisco, você está falando o tempo todo sobre teletrabalho, mas a gente vai ter um problema com relação a isso, porque aqui a gente não chama de teletrabalho. Aqui, o que você está chamando de teletrabalho, a gente chama de trabalho remoto, é uma nomenclatura, é a expressão que a gente usa aqui no nosso órgão para isso, tá? Então a gente usa como trabalho remoto. Eu falei: ok, eu vou tentar me acostumar aqui a falar trabalho remoto, mas vai sair, vai escapar algum teletrabalho. O importante é que a gente esteja falando da mesma coisa, né? Que era diferente lá do tribunal do TRT da 9ª Região, tá bom? Então, o que importa? O que importa é que a gente saiba do que a gente está falando, de qual é a modalidade, de qual é o modelo de trabalho com o qual a gente está tratando, ok? E
O que é bom a gente saber? Por que é bom a gente saber as outras nomenclaturas? Teletrabalho, home office, trabalho remoto, ok? Diferenciação por trabalho externo, então o trabalho externo não se confunde com isso mesmo. E por que é bom? Só para fins de a gente aprender mais. Então você vai ter muito mais material sobre home office, que você pode aplicar para o serviço público, do que informação, estudos, livros que usam a nomenclatura teletrabalho, tá? Então você vai ter muito mais a expressão home office. Então na internet você pesquisa muito mais home office, é muito mais pesquisado do que teletrabalho, tá? Então só para essa finalidade. Então a intenção é saber, conhecer e usar isso como motivo de aprendizagem, tá bom? Mas para a gente o importante é ter essa definição muito clara. Então quando você for falar, se for chamar de teletrabalho, se for chamar de home office, se for chamar de trabalho remoto, dê a sua definição, né? Eu chamo de teletrabalho o que é isso, isso e isso, ok? Que é o nosso caso aqui. Então no nosso canal aqui do HomeGov eu chamo de teletrabalho, tá? E por que ele tem esse nome, HomeGov, né, o canal? Porque eu quis fazer uma junção, né, de home office, que é um dos termos mais pesquisados com relação a isso, mas home gov, como se fosse um teletrabalho, né, um trabalho em casa do governo, né? Então é o governo em casa. Então eu faço essa brincadeira, mas é claro que eu foco muito mais, eu uso muito mais a expressão teletrabalho, tá? Porque ela é até mais difundida no serviço público também, tranquilo? Então, mas de qualquer forma, esse teletrabalho que é feito de forma opcional ao órgão, né, ao local do órgão, você pode trabalhar em outro local que não seja no órgão de forma opcional, tá bom? Por produtividade, não por controle de horário. Isso é o que eu chamo de teletrabalho, é o que a gente usa como expressão de teletrabalho, como definição de teletrabalho aqui no nosso canal do HomeGov, tranquilo? Então, eu fico por aqui, continue aí com mais dicas sobre isso, tá bom? Eu sempre vou lançar mais informações, então se der, compartilha, se achar conveniente, se achar legal, se achar que é oportuno, marca outras pessoas que precisam saber disso, que vão se interessar por isso, ok? E a gente vai seguindo junto. Um abraço, pessoal!